Boa noite. O sucesso do programa Direito e Literatura do Fato à Ficção ensejou a continuidade do projeto. Serão agora 12 programas para a continuidade dessa discussão, dessa imbricação entre o direito e a literatura, campos tão distintos, mas perfeitamente imbricáveis. O projeto é promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica e conta com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, além do apoio de várias instituições, todos comprometidos neste estudo interdisciplinar das possíveis relações entre o direito e a literatura. Esse programa abordará o livro O Senhor das Moscas, de William Golding. No programa de hoje temos a presença de Maurício Ramires, juiz de Direito, e também com a participação do professor Dino Delpino, doutor em Letras. Feita essa breve apresentação, é importante dizer que a identificação das inúmeras relações entre o campo da literatura e do direito é indispensável, porque a literatura é expressiva em criatividade, está sempre às voltas com o incerto, com o inusitado, e permite um mergulho no imaginário, no qual o sujeito vive sua fantasia para após retornar à realidade. O direito, tido na modernidade como uma ciência de fontes eminentemente normativas, permanece arraigado aos paradigmas da racionalidade, da certeza, da lógica e do positivismo. Tais diferenças demandam uma contribuição mútua que enriquece ambas as áreas. O intercâmbio dessas disciplinas é algo ainda por se solidificar. Há um terreno fértil que renderá muitos benefícios se devidamente cultivado. Isso faz parte de um texto do próprio Direito e Literatura que já está em livro também dentro deste mesmo projeto. Nada melhor do que discutir o Senhor das Moscas neste momento em que o Rio Grande do Sul está às voltas com um menino de 12 anos, um adolescente envolvido em 12 mortes. Do que trata O Senhor das Moscas, esse importante livro de William Golding? O cenário é a Inglaterra do segundo pós-guerra, um grupo de pais das classes dominantes da Inglaterra temendo uma guerra atômica, um conflito atômico, manda num avião os seus filhos, cerca de 20 meninos, para uma ilha onde, em face de um cataclisma, eles poderiam começar uma nova civilização, enfim, uma nova sociedade. O avião, no meio do caminho, sofre uma pane, cai numa ilha deserta, apenas 2 adultos que acompanham a delegação, que é o instrutor dos meninos e o piloto. Morrem os 2, ficam os meninos. Em alguns dias, os meninos estão se matando. Professor Dino Delpino, fale-nos da identificação desses personagens, desse importante livro de Golding. Bom, a narrativa se faz com 4 elementos. Lugar, já disseste, é a ilha. O lugar no tempo, uma ilha depois da Segunda Guerra, portanto, clima de Guerra Fria, há uma alusão inclusive aos vermelhos. O segundo elemento da narrativa são as personagens, que são meninos, como tu disseste, é um grupo de meninos. O terceiro lugar são as ações. As ações que foram resumidas por os meninos que estão se matando, elas vão progredindo lentamente até a construção, vamos dizer, de um duelo entre aquilo que a gente está chamando hoje de civilização e barbárie, e que, na década em que o livro foi editado, talvez se usasse mais a expressão natureza e cultura. Esse é o problema, vamos dizer, a natureza e cultura, dentro da minha perspectiva, que diz mais com relação a esse livro do que civilização e barbárie, me parece que é o tema central dessa obra. Então está muito de acordo com aquilo que problematiza o direito, eu acho. O que você acha, Ramires? E eu queria te perguntar exatamente, Maurício, nessa linha do professor Dino,
civilização e barbárie, eu falava desse menino agora, que aqui no Rio Grande do Sul é a grande notícia por esses dias de ter feito chacinas e matado pessoas. Qual é o grau de universalização do Senhor das Moscas, o seu papel simbólico para o direito, na medida em que o professor Dino já levanta a questão da narrativa literária? Como o professor Dino adiantou, esse duelo entre civilização e barbárie, ele é simbólico no livro, né, entre natureza e cultura, simbolizado pela figura de dois personagens, o Ralph e o Jack. O Ralph apresenta o que seria um modelo civilizado, um modelo democrático, a partir de decisões, de deliberações, enquanto que o Jack acaba se impondo por questões mais ligadas à força, mais ligadas à sua pessoa, seu carisma pessoal, enfim. E o Jack representa uma estrutura, ou uma falta de estrutura, uma falta de limites. Ele acaba se impondo e se legitimando perante os demais meninos quando ele promete aos outros uma falta de limites para que eles pudessem fazer o que quisessem, enquanto que o Ralph era uma interdição. Ele representava um limite às vontades, enfim. Então é essa que me parece a grande sutileza do Golding, porque ele não coloca, apesar de ele ser francamente simpático a um dos meninos, que é o Ralph, ele não coloca a questão do ponto de vista da bondade e da maldade deles, porque eles não eram bons ou maus essencialmente, eles eram meninos que no começo do livro justamente parecem meninos normais. O importante da narrativa, né, professor Dino, que morrem os adultos e ficam as crianças numa ilha que, de certo modo, reproduz um estado originário, o estado da natureza, não tem instituições. E há um processo irônico. As crianças querem agir como adultos, mas indiretamente, ironicamente, elas acabam provando que os adultos agem como crianças, porque elas reproduzem no microcosmo da ilha exatamente aquilo que alguns modelos políticos reproduzem. Quer dizer, quando a gente pega um modelo político, por exemplo, onde a oposição vai contra a situação e tudo se resume só nisso, sim, o discurso esvazia a realidade. É o que eles faziam às vezes. Ou seja, combinavam caçar e iam nadar. Combinavam manter a fogueira acesa para que fossem salvos e iam brincar. Essa redução de valores a bem e mal, porque no fundo o modelo é dualista mesmo, né, no Golding, o Ralph é o bom menino, que trabalha a longo prazo, ele quer ser salvo. O Jack é o de curto prazo, vamos brincar, vamos caçar, vamos dançar na fogueira. Há um processo regressivo. E, ironicamente, isso é uma grande coisa, eu acho, em alguns escritores ingleses, que eles fazem uma autocrítica. O Jack é o único que diz assim: nós somos civilizados, nós somos ingleses, nós somos o melhor. E é ele que vai matar os dois outros meninos, não é? Porque há duas mortes no decurso dessa história. Essa é a ironia do livro, porque o livro, de certo modo, o contexto dele é entre ainda antes, durante a Guerra Mundial, de um lado o comunismo e do outro lado o capitalismo, tem toda a discussão. Instituições, Maurício, instituições são padrões regulamentares de conduta que fazem intermediação entre o Estado e a sociedade. A morte dos dois adultos e o jogar-se dos meninos no estado de natureza da ilha é a ausência de instituições. Não há Deus, não há família, não há paz, mas existe um bicho, não há nada. Existe um bicho lá atrás que funciona como um Deus oculto. Essa era a pergunta. Qual é o papel desse bicho que aparece exatamente nessa ausência de instituições? Qual é o papel do monstro que aparece? O senhor das moscas, enfim. É bom falar isso, que o monstro é justamente o senhor das moscas, né? Que o senhor das moscas que vem, por uma tradução, uma transliteração, ele é Beuzebu, né? O senhor das moscas é Baal Zevuv em hebraico, por uma tradução
acabou se tornando Beelzebub, acabou se tornando um dos nomes do diabo. E ele é na verdade, o Senhor das Moscas não é bem isso. O Senhor das Moscas é a cabeça do porco que é colocada em oferenda ao bicho, né? Que no teu texto colocas muito bem que é um ritual totêmico e um ritual de oferenda por expiação da culpa pela violação da lei do pai e tal, essa questão psicanalítica. Na verdade, eu acrescentando, eu acho bastante simbólica também a conversa que o Simon, um dos meninos, tem com a cabeça falando, ele conversa com a cabeça, é um momento meio fantástico do livro, assim, e ele acaba sendo engolido pela cabeça simbolicamente. Então, quer dizer, é claro que o medo aí representa também uma forma de legitimação do Jack no poder. Ele oferece segurança aos seus perante o monstro. E como bom político, ele alimenta esse medo, né? Claro. Ele alimenta esse medo. Porque quando o bicho, eles se dão conta de que o bicho não existe, ele continua dizendo que existe, que está perto, que vai caçar, né? Há um outro aspecto simbólico que eu acho muito interessante, que é a figura do porquinho, que não foi falado. E é o mais intelectual e é o que produz mais o dentro personagem, do processo. há um personagem, que se chama, cujo apelido é Porquinho, que foge a todos os padrões estéticos dos dois líderes, que são os meninos bonitinhos. O Porquinho é gordinho, né? Não gostava de ser chamado de Porquinho, usava lentes grossas, tinha asma, mas era o único que pensava. O Porquinho, é curioso porque os bons textos literários, eles resgatam todo um fundo de cultura. O Porquinho é uma figura de Prometeu dentro do livro, porque Prometeu foi da família dos titãs, que se opôs a Zeus e que roubou o fogo do céu para trazer para os homens. E o Porquinho quem é? É um guri que carrega os seus óculos, com os quais eles conseguem acender a fogueira. Então o Porquinho desempenha no processo a figura do defensor dos homens, que vai trazer o fogo, que vai conseguir acender a fogueira, para que a fogueira possa cozer a comida, possa atentar para os navios, chamar os navios, enfim, sinalizar para os navios que passem ao largo, né? A figura do Porquinho, então, me parece uma figura interessante. E a figura do Porquinho, não sei se dá para visualizar, no filme, para quem está ligando agora o televisor, nós estamos discutindo o livro O Senhor das Moscas, tá? O Senhor das Moscas, e que tem o filme também, O Senhor das Moscas. Então, aqui está o Porquinho, é este aqui, né? Os óculos dele são usados para, esse aqui, os óculos dele são usados para acender a fogueira, enfim, ele é um dos personagens importantes. E é um dos que morre também. E é um dos que morre. Para o telespectador que está ligando agora, O Senhor das Moscas é um livro que trata de um grupo de meninos que caem numa ilha deserta, e os adultos morrem, ficam só eles, e ali se estabelece aquilo que talvez, e aquilo que não é difícil de fazer uma ligação com a realidade. A ausência de Estado, a ausência de pai, a ausência de limites. Isso remete, Maurício, a uma questão jurídica importante na sociedade. Qual é o papel do direito, qual é o papel do Estado, o papel das instituições, a barbárie, a violência. É claro que nós estamos falando de um espectador que tenha um pouco mais de familiaridade com isso, imagina que a gente está falando principalmente de Thomas Hobbes, né, que coloca uma guerra de todos contra todos, que o estado de natureza seria a ausência das instituições e seria um momento de guerra de todos contra todos. E ele, no famoso capítulo 13 do Leviatã, ele fala que as próprias paixões humanas levam ao desejo de um Estado, o desejo de que as coisas sejam de alguma maneira organizadas, justamente porque as pessoas têm medo da morte e precisam de uma organização para conseguir o mínimo que elas precisam para sobreviver. Enfim. Como é que pode-se dizer então que o livro é um livro hobbesianista? É um romance hobbesianista? Para mim, sem dúvida. Eu, inclusive,
o Senhor das Moscas, ele é, de certa maneira, uma resposta a um livro anterior, em inglês, de um sujeito chamado Ballantine, que escreveu um livro chamado Coral Island, em que também um Ralph e um Jack, meninos, acabam se colocando numa ilha deserta, e eles vivem idilicamente, harmonicamente, e o Golding, lendo aquilo, disse não. Ele, que era professor de criança, disse não, não é assim que as pessoas se comportariam, muito menos essas crianças. Então, daria para dizer que a Coral Island do Ballantine seria um livro russoniano, da ideia do bom selvagem, enquanto que Golding me parece bastante hobbesiano nesse sentido. Para o telespectador, o Hobbes, o Estado moderno, a versão absolutista, nasce a partir da teorização, se pode dizer, do Leviatã. Quer dizer, o homem vive estado de natureza, faz um pacto de associação, um pacto de submissão para o Leviatã. Essa é a noção da soberania de um Estado absolutista, mas é um modo de fugir da barbárie, né? E Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é a versão, né, antes da Revolução Francesa, é o terceiro contratualista em que a noção de soberania passa do que é o absolutista, para o todo. Agora, pessoalmente, eu não acho que a teoria do bom selvagem caiba para esse texto. Principalmente porque a teoria do bom selvagem já pressupõe um estado de natureza desde o nascimento. Perfeito. É o caso desses meninos, eles foram todos educados. Seria, então, o livro é mais hobbesianista, evidentemente, e tem razão Maurício quando ele coloca como uma resposta ao livro do Ballantine anterior, que seria hobbesianista, nesse sentido. O russoniano nesse sentido. Porque Rousseau pressupõe uma categoria, vamos dizer, de natureza de base. O bom selvagem é bom selvagem porque a família também é selvagem, não é porque toda ascendência é selvagem. Sobre não é o caso desses aí. Professor Dino, sobre essa questão no livro, os meninos, aquele grupo de meninos que vem das camadas dominantes da Inglaterra, eles são civilizados. Como é que eles retornam no momento em que e os dois adultos representam a ausência de instituições, concordamos. Como é que eles retornam a esse estado primitivo no livro? E depois eu quero que o Maurício desenvolva a questão do limite, por exemplo, do direito penal. Guarda essa na continuidade. Tá, procurando responder a tua pergunta, eu acho o seguinte, na época em que esse livro foi editado, uma década depois, estava no auge do estruturalismo, onde todo mundo acreditava que a natureza tinha morrido e que a cultura, só existia a cultura. Pois bem, acontece o seguinte, que a natureza nunca morre. E eu acho que isso aí é um problema seríssimo para reflexão. Eu, ano passado, assisti meio contrariado a uma palestra de um cidadão que passou o tempo todo dizendo que tudo é cultura, tudo é cultura, tudo é cultura. E eu me perguntava assim, será que de manhã, quando ele abre a janela, ele acha que a luz do sol, que é uma informação básica, sem a qual nós não vivemos, será que ele acha que aquilo é cultura também? Então, existe uma coisa de natureza humana que eu acho... O livro tira ilusões também. Exatamente. Os espanhóis hoje estão proibindo os brasileiros de entrar na Espanha, porque eles acham que eles eram civilizados já na época que eles vieram para a América. Claro. Só que a gente sabe que o conceito de civilização, né, dentro de casa pode funcionar de um jeito, a leitura externa é outra. Quem sabe da forma como os espanhóis invadiram e colonizaram a América, sabe que aquilo não tem nada de civilizado. Assim, também os ingleses. Sob pretexto isso é como na África do Sul, do próprio filme Desonra, que nós já discutimos aqui. A civilização dos holandeses e dos brancos é a própria barbárie. E essa assim é a como a dos ingleses, assim em vários lugares. Em vários lugares. E aí tem uma certa ironia no próprio texto também. Claro. Nós estamos discutindo, né, esse livro é absolutamente importante, e a pergunta que eu deixava antes para o Maurício é sobre a especificidade aí, enquanto o Dino traz bem essa questão da cultura, da literatura, e está faltando, acho que nós, como fica nesse importante livro, na contemporaneidade, uma leitura que tu já fazias antes, adiantava a questão. Eu pergunto sobre o problema da interdição da punição. Uma sociedade complexa como a brasileira, vamos pegar esse exemplo agora, ao retorno, esse exemplo do menino,
um menino adolescente que mata 7, 8, 9, 10, 12 pessoas. Não é um retorno ao estado primitivo. Esse menino não há nenhuma instituição, não há nenhuma interdição nele, ele não tem nenhum limite. Como que as instituições num país, que é um paradoxo, porque como é que este menino circula num conjunto de instituições, elas não funcionam? Não funciona o judiciário nesse ponto, ou a polícia? É uma provocação. É uma provocação. Eu realmente não sei do caso específico. Não é, professor Dino? É uma provocação. O que sei é Esse sobre... menino teve 3 vezes numa delegacia, enfim. Bom. Eu não sei do caso específico, precisaria saber para poder comentar, enfim, especificamente. Mas, falando em termos genéricos, é evidente que o Estado deve agir como interdito. E, então, ele deve ser o freio. Quer dizer, é bom isso, a discussão é boa para que a gente rompa com alguns dualismos, algumas ideias que hoje estão mais ou menos transitando entre extremos, como movimentos de lei e ordem, ou movimentos garantistas, ou punições exacerbadas contra indulgências exageradas. Então, é bom que a gente diga, enfim, que haja, o Estado é uma proposta de limite, assim como ele é também um limite ao próprio poder do Estado. E no Senhor das Moscas, essa questão, dá para fazer esse balanço, dicotomia entre os personagens Ralph e o Jack? Não. Entre lei e ordem e garantismo, ou o que a gente chama de um liberalismo penal, não. Porque o Ralph é necessariamente alguém que quer impor um limite, mas ele quer impor um limite dentro das regras, enquanto que o Jack é um sem limite. Então, quer dizer, se a gente for pensar um juiz Jack, não necessariamente seria um juiz excessivamente indulgente com os seus. Ele poderia também ser um juiz excessivamente tirânico, dependendo daquilo que desse na vontade dele, porque ele é basicamente voluntarista. Ou o professor Dino, não um juiz, porque aí o Maurício, que é juiz, já diz o juiz Jack. Poderíamos falar do Estado Jack. Exatamente. O Estado Jack, porque é o personagem que tem digamos, é o contraponto do Ralph, que seria assim, uma democracia deliberativa, dentro, né, da questão. Mas o autor é um pessimista? Qual é a sua leitura do Senhor das Moscas? O Golding é um pessimista? Bom, do ponto de vista de professor de literatura, Lênio, a gente faz uma distinção muito grande entre o autor e o texto. Eu digo o personagem, sim. O texto em si tem um recado, porque, na realidade, o autor não se revela no seu todo, nunca, em nenhuma obra de ficção. Então, eu diria assim, o autor, no estudo de literatura, o autor está para o texto mais ou menos como uma anamnese está para o exame laboratorial, quando o médico dá um diagnóstico. Ou seja, o médico competente, ainda há médicos que fazem anamnese, o médico competente registra toda a história do paciente. Mas ele pega uma lâmina de microscópio e só interessa uma informação. Essa lâmina está relacionada com a idade do paciente. Se ele não sabe que o paciente é uma criança, ele vai ler a lâmina de uma maneira X. Se ele sabe que o paciente é uma criança, ele vai ler a lâmina de uma maneira Y. Pois bem, eu volto à minha metáfora, que está muito longa. Não se deduz um ponto de vista de autor a partir da obra. Eu diria, eu não conheço as outras obras do Golding. Ele tem, no mínimo, mais uns 12 livros. Ele escreveu até mais ou menos 1989, e o último texto dele é uma peça de teatro, inclusive. Eu não conheço o Golding como todo, então, a essa pergunta eu fico devendo uma resposta pessoal. Ele, com toda a perspectiva entre civilização e barbárie do livro, não há um sinal de esperança, digamos, num retorno do Estado no decorrer do livro. Há um momento em que o Estado retorna sobranceiro? Não, me parece que essa é uma das supremas ironias do Golding no livro, porque quem salva os meninos
é um destacamento da Marinha Inglesa. Pois e é. eles estão em guerra. Então, chega lá esse destacamento da Marinha, vai salvá-los e imaginamos, a gente pode supor que eles vão colocar os meninos em segurança. E depois disso, eles voltarão a fazer o que é o papel deles, que é de perseguir os seus inimigos, exatamente como o Jack e os seus asseclas estavam fazendo com o Ralph no momento do resgate. Eles estavam perseguindo o Ralph para matá-lo. E então, os militares também, suponhamos que eles irão perseguir outros inimigos para matá-los, e aí que fica uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que está implícita no final do livro. É quem salva os adultos? Ele não salva os adultos. Porque há uma cena dramática, né? E nós estamos encaminhando para o encerramento, o tempo voa, e a cena dramática do quando o personagem, o Jack, vai praticamente vai estar pronto para matar, e aí chega o Estado de volta, né? E aí o menino começa a retomar o seu estado de, entre aspas, civilização, né? Com um menino ranhento, né? Com cara de menino chorão, que antes era, que depois de tudo isso se tornou violento dentro daquela questão. E, bom, nós estamos encerrando o programa. O professor Dino, uma consideração. Professor Maurício, nós temos ainda um minuto para fazer o encerramento. Eu tenho a impressão que a importância do diálogo entre direito e literatura é exatamente a de que, através da ficção, nós podemos iluminar a realidade. Em geral, os cientistas, esse ponto é importante. Em geral, os cientistas não gostam de falar em imaginação, mas não existe realidade sem imaginação. E toda pesquisa científica que vai para frente, que progride, ela é baseada em hipóteses. E o que são as hipóteses, se não ficções para o futuro? Eu só queria dizer uma coisa rápida. 15 segundos. Que, de repente, o espectador que leu o livro ou viu o filme deve ter identificado várias outras facetas, várias outras questões que a gente não trabalhou aqui, mas justamente porque o formato aqui é muito, muito breve e nós temos que tratar as coisas de uma maneira um pouco genérica. Mas por isso que há... isso aqui é uma amostra do que há em livro, em outros eventos que a gente desenvolve para tratar com mais profundidade as obras. É uma tentativa que se faz dessa imbricação entre direito e literatura, o apoio e patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de Letras da Uniriter. O IHJ bolou e pensou esse piloto, esse projeto, é www.ihj.org.br, é importante registrar isso. Esse programa é apresentado às sextas-feiras, às 20h30, reapresentado ao sábado, às 19 horas. E esperamos contar nos próximos programas com o apoio do nosso telespectador e agradeço o comparecimento dos nossos convidados, professor Dino, professor Maurício. Até mais.